Tá. O microfone. Beleza. E eu estou sem meus óculos. Vim para cá sem óculos. Então eu só enxergo mal o que se escreve aí. Não, a professora escutando bem tá bom já. É. Aí está o resto da turma aí. Embaixo está coberto? Eu não. O Hermes é da onde? O Hercules acho que é Espírito Santo. Então lá é quente também. Vou lá para cima. Eu sei que eu acho que o Hercules é lá. Aí, é Espírito Santo. Pra lá já não tem frio, não faz frio. E com essa foto de paletó com gravata aí, lá não faz frio não, só pra... Entrou o José Carlos aí. Pode. Boa noite, José Carlos. Boa noite, Zé Carlos. Boa noite, todos. Boa noite. Boa noite, Cati. Agora a reunião vai ficar mais perfumada. Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Hoje já tem algum assunto aí para aula? Eu tenho umas coisas que eu não sei fazer. Na verdade, o que eu queria ver foi um negócio que o Eric ensinou umas aulas atrás aí, mas que para mim não funcionou. Que é manter o grid do tamanho do monitor. Ele falou aquele dia lá, né? Então, só que para mim não deu certo. Ele tirou a barra de rolagem, né? E fez o grid crescer inteiro. Eu acho que é porque é paginado, né? Acho que com grid paginado não dá certo. Só se for isso aí, né, Cati? Porque ele não respeitou. Ele cresceu o grid e tirou a barra de rolagem. Então, vamos supor assim. Eu tenho 100 registros dentro da grid. Aí ele criou aquela barrinha de rolagem, né? Aí quando eu coloco aquele código que o Eric passou, ele remove a barra de rolagem e cresce o grid inteiro até sumir a barra de rolagem. Entendi. Que eu nem testei, não fiz nada em cima disso aí. Mas acho que para mim não deu certo. Eu queria ver se ele tinha um outro jeito de se fazer isso daí. Mas ele não mostrou dois jeitos, Cati? Os dois. Um não funcionou, que é aquele com jQuery, né? Não deu certo. E o outro, que é fixando o valor, também não deu certo. Boa noite. Boa noite. Vamos ver se o Eric aparece aí, então, cara. Vamos ver. E você, Glauco, qual é a sua dúvida? Se a gente pode ajudar você? Vou mostrar para vocês aqui. O Glauco não tem solução, não. Tô louco. O Glauco pergunta umas coisas muito complicadas. Sim. Os meus aqui, para vocês, é tudo moleza. Como é que faz uma sobra de formulário? Vocês estão vendo alguma coisa aí ou não? Nada. Como utilizar o espaço que sobra no form? Aí. Vocês estão vendo aqui minha tela ou não? Não estamos vendo nada. Não. Então, deixa eu entender com o Skype aqui. Estão vendo? Agora sim. Tá. Então, uma das coisas que eu preciso aqui é tudo nessa tela mesmo.
esse cálculo aqui, essa média, eu queria deixar com 2 casas ou com nenhuma casa. A idade, né? 2 casas estaria bom. E aqui eu queria aproveitar esse espaço à direita aqui, olha. Eu queria ver como é que faz para fazer isso. O das casas decimais é só você colocar uma máscara, não? Lá no campo, porque ele não tem field, né? Porque se tivesse field, ele pegava lá do próprio banco. Isso. Eu acho que no caso é só você colocar uma máscara dentro do G20 mesmo. Uma máscara. Nesse campo, formatando só com 2 casas decimais. Deixa eu ver se tem isso aqui. Mas essa máscara que eu vou colocar seria 99,99? É. Coloquei lá, depois eu gerar, eu ver se deu certo. O outro é o seguinte, aqui pode não estar aparecendo, mas são datas, certo? Eu preciso que essas datas apareçam aqui somente o dia, e está aparecendo hora, minuto, segundo, por isso que encavala tudo. E por isso que eu quero aproveitar esse espaço, que daí a hora que eu expandir um pouco o gráfico, as datas melhoram, certo? Certo, eu acho que é a mesma coisa, acho que é só você dar um format na data, né? Não sei, espera aí que a gente já... O outro, aqui, a gente pode ver que nós temos vários dias com o mesmo valor. Eu queria fazer uma somatória desses dias e ter um valor só. A mesma coisa, tanto positivo como negativo. Entendeu? Aí é só você fazer um group by e somar, né? Aí ele vai somar. Tem que fazer um group by aí pelo dia, direto na SQL. Espera aí. Eu estou no gráfico, isso, nesse gráfico aí. Mas eu estou pegando direto aqui no banco. No banco não, uma consulta. Tá cinza a sua tela, eu Glauco. Tá cinza? Melhorou? Ou não? Não, você tem que compartilhar a tela do seu computador. Você está compartilhando só o navegador naquela hora. Eita. Ah, tá. Não sei como é que faz. Como é que eu faço isso daí? Deixa eu voltar aqui. Na hora do compartilhar, tem lá do lado esquerdo, ó, a generic, plug and play, monitor 1, 2, sei lá, se você tiver 2 no monitor, você coloca. Eu vou interromper primeiro aqui, né? Isso. Vendo agora? Agora sim. G20. Então, esse gráfico aqui de baixo, onde eu estou usando tabela fluxo de caixa. Entendeu? Estou pegando direto aqui. Então, eu acho que é melhor você fazer uma view agrupando o valor e o dia, né? Ah, tá. Beleza, então. Eu vou trabalhar nisso aqui. E esse espaço da direita, a gente olha aqui, a gente vê que eu estou ocupando todo o espaço, a coluna inteira. Só que lá na hora que aparece o gráfico, ele aparece como se estivesse aqui no meio, né? Eu tenho esse mesmo problema, só que na vertical. Ele não dá o stretch, né? Ele tá com stretch vertical, horizontal? Clica Horizontal. lá naquele monitorzinho, o último monitor seu lá, o Glauco, lá em cima. Aqui? Esse é no último, mais largo, isso.
Olha lá, ó. Seu gráfico não tá estendido aí, tá vendo a sua coluna de cima? Tem que estender. Estende a coluna onde que está esse gráfico aí. Não, mas essa quer ver? Peraí. Isso, vai lá na propriedade dele, lá em cima. Essa coluna já está. Olha lá. Tá aqui, ó. Tá com 6 só? Coloca 9 aí. Então, mas vamos ver essa outra aqui do lado. Olha lá, tá com 2? Com 2. Então coloca 10 aí. Pronto, agora foi. Cada monitor lá em cima você tem que colocar uma quantidade de colunas que você utiliza no total. Então você tem duas colunas aí, uma com 2 e uma com 10. Olha lá, você vai ter que colocar, a atual está com 6, tá vendo? Você vai ter que colocar 10 também. Olha lá, XXL. E aquela coluna do lado, tá o espaço de quanto lá? Aquela primeira coluna onde estão os dados. Essa aqui? Não. Do lado do seu gráfico lá. Clica no último monitor. Isso. Vai lá no seu gráfico lá embaixo. Isso. Vai do seu lado esquerdo, desculpa, vai lá esquerdo. Vai com o seu mouse do lado esquerdo, onde estão aquelas informações de dados lá, de idade. Aqueles quadradinhos onde aparecem os números, o Glauco. Do lado do seu gráfico. Isso, vai. Rola mais um pouco a barra de rolar. Isso, olha lá. Total da receita, despesa e idade média. Qual que é o tamanho que está essa coluna aí de baixo? Isso, clica aí. Olha lá. 2, 2, 3, 3, 2, 3. Tá vendo? Então você tem que colocar. Se um tem 3, o do lado você tem que colocar 9. Se no SM está 2, o gráfico do lado você tem que colocar 10. A união das duas colunas tem que estar 12. Das outros dois, entendeu? Vamos lá. Ó, vamos lá de cima, ó. 3, 2, 3, 2, 2, 2. Tá vendo? Aí você não precisa mudar, aí só muda lá do lado, ó. XS, SM, MD, LG, XL. Você viu, né? Tudo isso daí é tamanho do monitor, tá? Cada numeração aí é um tamanho, é igual o tamanho de roupa. P pequeno, M médio, XL largo, você entendeu? Ele é compatível com o tamanho do monitor seu, tá? Para você sempre manter o seu gráfico ao lado dessa total de receita, total de despesa, idade média, sempre na largura máxima possível, então você tem que somar essas duas colunas, tem que dar 12, tá? Entendi. Tá? Então, se você clica nessa coluna do lado, isso daí, ó, onde você tem 2, você vai colocar 10 na do lado. Onde você tem 3, você vai ter que colocar 9 na do outro. Tá. Olha lá, ó, SM tem 6. 6 com 2 dá 8, tem que dar 12. Então, você tem que colocar 10 aí também. Eu posso colocar 10 aqui também. Isso. Se quiser que todas as colunas sejam 10, coloca lá em cima, ó, columns all 10. Aí ele coloca para você tudo automaticamente. Pronto. Agora vai do lado lá na total da receita e vê se todas estão com 2. Olha lá, tem 2, 3, 2, 3. E aí, como é que ele aceitou? Bom, se todos lá estão com 3, eu vou deixar tudo aqui com 2. Isso, coloca 2 aí. Pronto. Como é que fica? Beleza, agora ele vai se encaixar no limite máximo do formulário aí para você. Não, mas se eu quisesse aproveitar aquele espaço que esticou aqui, não, deixa eu ver como é que ficou aqui. Se eu pudesse aproveitar com outra coluna ali, daí eu tenho que puxar o gráfico, né? Deixa eu ver. Bom, o que eu tinha era isso, gente. Então beleza, é isso aí. Pode ir, boa noite, tchau, boa semana.
A Catiane aí está com outra. Não sei nem falar o que ela quer. Eu tenho. Ou como é que é, Glauco? Eu não sei nem explicar direito qual que é a sua dúvida aí, mas manda bala aí. A minha é aquela do grid no responsivo, né? Para altura acompanhar o tamanho do monitor. O Eric tinha passado um código semana passada, mas para mim não deu certo o código. Ele acabou de entrar aí, ó. Já responde. Vamos mudar de assunto, porque o assunto chegou, hein? É isso aí, deixa eles conversar agora, Glauco. Vou descompartilhar e ficar quieto aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Eric. Ô, Eric, eu queria aproveitar que você está aí. Lembra aquele código que você passou semana passada, 2 semanas atrás, mais ou menos, de manter a altura do grid conforme o monitor? Sim. Ele funciona quando o grid é paginado e tem barra de rolagem? Sim, funciona. Ah, É o caso do projeto que eu tenho lá em Brasília. Lá a gente tem exatamente assim. Eles gostam de fixar em 200 registros, né? Então a uhum, paginação deles acontece com 200 registros. E aí é óbvio que precisa ter a barra de rolagem, né? Tanto para um lado quanto para cima e para baixo. isso. Enfim, tem aqueles dois caminhos, né, que eu havia comentado. Se não me falha a memória, lá parece que no começo eu cheguei a usar aquele JavaScript e aí depois passei a usar o CSS, que é mais simples, né? Uhum. Então eu acho que lá está usando o CSS agora, se não me falha a memória. Eu testei com os dois, mas o que acontece é que ele remove a minha barra de rolagem. Então, por exemplo, o grid cabe lá, acho que está 300 registros, né? Aí ele paginou e criou a barra de rolagem. Sim. Só que quando eu coloco aquele código, até o mais simples, eu testei com o mais simples, ele cresce inteiro. Tipo, te remove a barra de rolagem e aumenta o grid até mostrar todos os registros visíveis, os 300, aí para depois paginar. Naquele do CSS, ele não mexe em nada disso, teoricamente, né? Ele só iria ver a altura da tela e diminuir a quantidade de pixels fixada que você colocar. Essa é a lógica, pelo menos. Pelo menos é o mais simples para ser feito, né? Você quer ver isso aí? A gente pode dar uma olhada. Eu gostaria de ver. Eu não sei como é que está aí a demanda aí, desculpa, pessoal. Cheguei no meio do coisa e já estou sugerindo. Mas acredito eu que não tenha muito mistério, não. O CSS ele vai pegar a altura, e você vai diminuir a quantidade do pixel. Isso aí que você está falando, ele teoricamente ele estaria mexendo no allow scroll, né? Onde você determina lá se ele vai fazer a barra de rolagem ou não. É uma propriedade do grid mesmo. Isso, mas a minha não. Eu vou. Deixa eu só ver aqui qual é a tela. Vou até ver se eu consigo alguma coisa de exemplo aqui, para a gente já poder mexer num projetinho de exemplo, que é mais fácil, né? Acho que é mais fácil. Mas eu só mostrar aqui a situação do meu grid, tá? Tô vendo. Então, aqui, ó, ele tá. Eu queria, por exemplo, aqui, nesse caso, ele tinha que morrer o grid aqui, ó, mais ou menos nessa linha. Vá, faz o F12 aí e já vamos verificar a altura dele, a altura do grid. Tá, aí eu posso colocar o seu código rapidinho aqui? Pode, lógico. Peraí. Isso aí você está fazendo daquele do CSS, né? Simples. O mais básico, o outro, para falar a verdade, eu não consegui fazer funcionar, não. Beleza. Aqui é o weight. Ele vai ficar aqui, né? É aqui mesmo. É no grid mesmo, né? Sim. Já tinha. Deixa eu só ver quanto que tem cada coluna.
Então. Ah, é mais ou menos quanto você acha que dá essas duas linhas aqui? Ah, eu não tô sabendo ver aqui, não. Peraí, deixa eu Quanto que voltar ele tem? para a sua tela, peraí. Quanto que... Você quer ver? onde que eu vejo aqui quanto... Peraí, porque na verdade vai ficar só duas, né? Aqui tá uma coluna, tá uma linha com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 colunas. Esse é o problema que eu enfrentei quando eu trabalhei com uma altura fixa, sabe, Kátia? Porque naquele código do JavaScript, ele estava justamente pegando a altura da linha. Aí ficava direitinho. Só que quando a gente coloca fixo, se ele diminuir a largura, pode ser que ele aumente na altura, né? Das outras linhas. Aí ele não vai ficar muito legal. Sério, não, mas eu queria só mostrar, só colocar um valor fictício aqui. Deixa eu só ver quanto que tá de altura dessas linhas. É só para você ver o que acontece Ah, quando. vê lá pelo Chrome mesmo. Pode ser? Pode. Aonde que eu vejo aqui? Qual Vamos lá. o Para tamanho dessa linha? aí, Aqui é isso. uma linha com várias colunas dentro. Não tem problema. Clica nesse cara aí, certo? Aí, ó, parou com o mouse em cima, ele já te mostra ali qual é a altura, tá vendo? Nesse caso aí da. Bota ali naquela coluna, naquele botão mesmo. Ó, tá vendo? Calma, menina. Aí você pega a linha inteira, volta lá na Eu linha. vi lá, tá 851 Aí, ó, por 207. 207. Então, Mas só que não aí vai dar você 207. vai ter lá em cima também, né? Aquela questão do, Uhum. do header do boleto lá. Você também vai ter que descontar aquele cara. Tá, deixa eu pensar. Mas 850, é 207, né? Que tá. 207, isso. Ah, Aí tá. se você colocar aí, bota aí menos 240, porque ele vai ter aquele header lá em cima também. Tá, só pra você ver rapidinho aqui como ele Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Ó, tá vendo o que aconteceu? Ah, tem que ver tem alguma propriedade dele aí que está setando essa altura diferente. Vamos lá no F12 e ver se o que ele vai respeitar em relação a essa altura aí. Seleciona o grid agora. Aí, pode ser aí mesmo. Não, não, para cima. Aí, pode ser nesse aí. Isso. Aí você vai ver ali, ó, a gente vai ter que subir um pouquinho, né? Não, mais um pouquinho para cima. É esse aí, ó. Interessante. Então, assim, quando a impressão que dá Ah, é que ele cresce até, ó, chegar a parar de paginar. mas você vê que ele tá do lado ali, ó, apresentando direitinho, né? Você viu que ele colocou Uhum, altura. Você tinha um Rave 519 marcado lá, provavelmente do G20. Como a uhum, gente definiu lá como important, ele sobrescreveu, né? uhum. Aí, ó. Aqui, ó. Mas ele é como se ele desabilitasse o scroll. A propriedade do scroll no grid lá. Vamos dar uma olhada pelo Visual Studio. Deixa eu ver, mas eu acho que essa eu fiz via código. Ah, vamos dar uma olhada nele aí. Você pode ver também pelo ASCII, né? Que vai ser a configuração básica. Mas eu coloquei aqui, ó. O scroll e o static.
Pratinha, não deveria estar dando problema. Realmente não sei o porquê que ele está travando Você tem esse algum caminho. projetinho de exemplo só para eu poder imputar vários dados nele e testar? Vou ver aqui. Eu acho que eu cheguei a começar a fazer um projetinho naquele dia. Eu vou procurar aqui na minha máquina. Certo. Bom, o meu era esse, pessoal. Se alguém mais tiver alguma dúvida aí. Eu acho que eu joguei fora. Vou ter que fazer de novo. Mas eu faço aqui rapidinho. Certo. Só que é na 23, tá? Não tem problema. Beleza. Corre o risco de ser um problema da 21? Não deveria, né? Porque pela lógica, o CSS ele teria que sobrescrever a última camada, vamos dizer assim, de aparência, né? Seria o CSS. E aparentemente ele está sobrescrevendo direitinho. Então tá esquisito mesmo. Entendi. Aí teria que tentar ver a questão. Bom, vamos raciocinar. Pela lógica, primeiro vem o C#, que vai do lado do servidor, e aí você já meteu o código nele lá. Né? Isso, tá Teria que bom. começar por ali. Aí depois ele vai para a camada do cliente, que é o ASCII-X, para depois ele aplicar a camada do CSS. Então, o caminho natural seria esse. Então, Entendi. vejo por que ele não está querendo fazer. Realmente eu não sei. Colocar aqui um teste. Aproveitando também, já que tá. Tem alguma forma de criar um espaço entre duas colunas? Porque aquele offset só funciona se for à esquerda, né? Você está falando no layout responsivo? Isso. Mas qual é a sua ideia? Deixa eu tentar. Eu criar um. Espera aí, deixa eu só colocar aqui rapidinho de novo. Compartilhar. Tá. Vou colocar aqui de novo. Aqui, ó, aqui nessa parte de baixo, eu quero que esses campos fiquem alinhados aqui e somente esse botão fique alinhado à esquerda. Então, aqui ficaria um vão entre esses dois campos. Aí eu tentei colocar aqui uma coluna vazia com uma div, só que não deu certo, que ele some. Volta lá volta lá no outro para eu ver. Aqui, ó, ele não cria o espaço. Tá, mas aí o que você queria que esse. Eu quero que esses campos, valor total, valor do cálculo e esse botão fiquem alinhados aqui, Certo? à minha direita, e só esse botão desfazer pagamento fique aqui, na minha esquerda. Tá, na coluna do valor total você bota o offset. A coluna? É. Aonde? Aí, ó, valor total. Tá vendo o valor total? Certo. Clica nele aí. Beleza. Aí você vai ter ali, ó. Né, offset, tá vendo? Que ele está marcado LG. Você tem a possibilidade de definir o offset para cada breakpoint que você quiser, tá? Uhum. Então, nesse caso, você vai colocar aí, deixa eu ver, sei lá, 4. Não tem noção de como é que está a sua arrumação aí, mas só para ter uma ideia. Aí você vai tirar aquela coluna em branco que você Aí eu colocou tiro aí. essa coluna aqui. Isso. Entendi. E aí, nesse caso, ele não vai fazer sentido quando você tiver no celular, né? Que é aquele mais estreitinho. Tá? Isso, no estreito não vai ter mesmo. Aí você tem que ir no offset, coloca 0 quando você tiver naquele outro breakpoint. Aqui vai ser 5, então, na verdade. Então, mas aí ele diminuiu o tamanho? Não, diminuiu não, né? Acho que é só impressão minha, então. Que ele diminuiu o campo, Não, a não coluna. diminui não, não diminui não. Ele simplesmente vai acrescentar colunas à esquerda, né? Então eu coloco aqui, esse offset, então deixa eu ver. Isso. E aí, quando você fizer aí a mudança do breakpoint, tá? Você vai ter que ir definindo os offsets para cada um deles. Ah, Aí acho que vai ser até mais, talvez, não? Não, deu certinho, deu certinho. esse daqui eu acho que só nesse aqui que também vai ter. Vai ter um de 3? Não, era 2. Menos ainda, 2. É 2.
E acho que esse aqui nem vai ter. Não tem. Esse aqui eu tô arrumando. Certo? Certo, era essa a dúvida. Obrigada. Ah, deixa eu ir vendo se eu consigo adiantar o projeto. Esse daqui eu tenho o código pronto já de fazer o download. Aquele código que eu tinha passado não deu certo? Ô, Catiane, posta para mim aquele código do CSS aí para eu poder copiar mais rápido. Peraí, deixa eu pegar aqui. Você fala aquele com jQuery? Não, aquele da altura. O Peraí, CSS, só da altura. tá, tô passando aqui. É, esse mesmo. Eita, 240. Não sei se... Ah, tem um negocinho. Ah, no 21 não tinha isso. No 23 ele tem um macetezinho que é interessante. Não sei se vocês sabem. Mas se você ativar o Frozen Columns, colocar uma coluna, certo? Ele já ativa automaticamente o header e o Na footer. 21 também. Já tem isso? Já. Se você colocou ali aquela coluna congelada à esquerda, ele já ativa automaticamente. Peraí, pessoal, deixa eu só atender aqui.
O Catiane, funciona esse 100 VH menos 240 pixels? Não vai dar problema em diferentes resoluções de monitor, não? Essa é a ideia, para não dar problema. Porque a ideia é que o grid, na altura, ele acompanhe o tamanho do monitor. Eu quero que ele, tipo, no meu, ok, ele vai expandir até um determinado tamanho, né? Que é o tamanho da minha tela. Ó, ele vai mostrar aí, mais ou menos. Mas é aquilo que eu falei, né? Ele vai dar problema, pode dar problema sim, tá? A partir do momento que você tenha uma linha em que você tenha uma coluna que desça, você vai aumentar a altura da linha. Como a gente está colocando ele fixo, com os 240 pixels, ele não vai conseguir se ajustar para isso, tá? Mas aqui, a princípio, funcionou. Tá vazio, mas já dá para a gente ter uma noção da altura dele, tá ok? Então, aqui você vê que ele utilizou o espaço. Vou fazer ele agora para outra tela. Espera aí, compartilhar outra tela. Estão vendo aí? Sim. Olha lá. Ajustou também a altura da tela, tá vendo? Aí agora só precisa ver aquela questão que você falou ali do scroll, né? Por que ele não está fazendo e tal. Mas o camarada aqui do CSS, pela lógica, ele vai funcionar. Porém, isso que o Igor falou aí, ó, está sendo mostrado exatamente aqui agora. Tá vendo que o botão novo caiu aqui, né? Ou seja, ficou apertado, ele desceu. Consequentemente, a altura dessa linha aumentou. Então, aqueles 240 que nós tínhamos colocado fixos, não vai ser o suficiente. Aí ele vai ter uma barrinha de rolagem aqui, ó. Tá Mas essa barrinha de rolagem até então não incomoda tanto, porque para mim o problema maior é quando o cara tá com um monitor muito grande. Sim. Entendeu? Que aí o cliente está reclamando, mas tem um espaço aqui embaixo, não dá para aproveitar esse espaço? Foi exatamente por causa disso que eu tive que começar a fazer essas soluções. Exato. O problema nem a barra de rolagem em si não seria um problema. Se criar também vai criar coisa pouca, que nem está no seu exemplo aí. É isso aí. O problema maior tá quando ele tem um monitor muito grande e tá sobrando aquele espaço embaixo. Então, nesse caso aqui, eu acho que funciona. Vou exportar o projeto, só que não sei se vocês vão conseguir importar, né? Porque o meu usuário é problemático, né? Eu acho que o negócio é comigo mesmo. E agora eu entendi porque você falou que era da 23. Eu não consigo importar. Mas eu vou copiar, tentar pegar o código e fazer na 21, então. Será que não dá para fazer o cálculo da vertical na porcentagem para fazer a extração? Aqui, ó, 100 VH menos 10%, por exemplo, 20%. Uma coisa assim, já tentou, Eric? É possível, o Igor, mas para você ajustar, para você tentar chutar um percentual aí, é danado, viu? Mas é possível, você pode colocar um valor fixo, você pode colocar um percentual. O que eu mais gostei foi aquele do JavaScript, porque ele pegava a altura da linha. Aí fica legal, entendeu? Sim. Só que ele é mais trabalhoso, é mais, como se diz, é mais verboso, né? Sim. Usar mais código para fazer funcionar. Mas eu tenho ele funcionando num outro projeto, não é nesse projeto que eu comentei, não, é num outro projeto que é lá do Rio. E ele está funcionando beleza até hoje, entendeu? Aí, quando a largura diminui e a linha quebra em duas, ele aumenta a altura da linha. Consequentemente, ele diminui a altura do grid. Sim. Até porque você vai usar o tamanho da linha de acordo com o tamanho da fonte, né? Tem a questão da fonte, tem a questão da largura mesmo, né, do dispositivo, que às vezes você tem uma composição de tela em que você precisa rearrumar, e aí, dependendo da quantidade de linhas, né, também tem isso, às vezes não é uma linha, são duas linhas. Sim. E aí, aquele código que eu fiz, ele inclusive pega um array para isso, que é para você, quando você passar o parâmetro, você passa o parâmetro de quantas linhas, né, quais são as linhas que você quer tratar. E aí, se forem duas, três, não tem problema. Só você jogar no array lá no parâmetro que ele vai funcionar. Você já testou até por EM, que é a medida da fonte? Não, esse eu não testei, não.
Conseguiram importar o projeto aí? Ah, é que eu lembrei que eu não tenho a 23. Tem como Testar passar aqui, só o projeto no C Sharp, no Visual Studio? Ué, tem, ué. Espera aí que eu vou compactar para você. Ah, não. Não precisa abrir o Visual Studio, não. Oxi. Você tem 7-zip aí? Não, só o RAR, o WinRAR. 7-zip ele tem uma compactação melhor ali. Ele espreme mais o bichinho. Uhum. Deu para abrir aqui. Ah, beleza. É exatamente esse exemplo que você colocou na sua tela aí, né? É isso aí. É. Tá. É. Vê se você consegue descompactar esse cara aí, senão eu compacto na pasta normal. Certo, peraí que eu vou pegar. Eu acho que o WinRAR não tem o 7-zip, né? Ah, já? Eu acho que o WinRAR não tem ele não aceita a extensão 7-zip, eu acho. É que eu vou fazer a normal, então. Mas aceita, não aceita? Faz o zip normal, é o que o WinRAR aceita. Vou fazer o normal, peraí. Não é pouca coisa, vai para 20 MB, 2 MB. Percentualmente falando, isso 10%. é 10%. significativo, pô. A gente está falando aí de, deixa eu ver, cadê? Olha lá, de 10%. 25 para 18, pô. Ah, É, percentualmente falando, é significativo. é mais 50%. Bastante. É porque vocês são um menino novo, é porque eu sou do tempo de que esse negócio de arquivo grande era difícil, demorava para transferir. É, não. Aquelas internetzinha, sabe, né? Aqueles. Diz, Ah, mas aí eu não usava os targ da vida, FileZip, que compartilhava um arquivo de 1 mega em 10 de 100K para puxar um tempo. Não, não. Quer dizer, não é da minha época também, não. Até parece, né? Targ. Rapaz, vocês acreditam que foi semana passada ou semana retrasada, final de semana passado ou retrasado, eu encontrei um dinossauro, rapaz, mais antigo do que eu. O cara tá trabalhando com assembly ainda, como é que é, rapaz? Mainframe. O cara trabalhou muito tempo na IBM e tal, e ainda tá com essas coisas ainda. eu conheço também. Esse é dinossauro mesmo. Só para falar, o WinRAR descompacta assim o 7-zip, desculpa. É. Boa. Isso é bom. E aí, pessoal, mais alguma coisa aí que tem de dúvida que a gente pode tentar ajudar? Glauco? Não, eu já perguntei o que tinha que perguntar. Já estou fazendo aqui, inclusive. Ah, O meu não é nada complexo, assim, não. O meu é sempre coisinha assim. nem sempre, tá? Nem sempre. Ah, nem sempre. Às vezes tem coisa que Professor Regis, tá aí? Você não tá. Aí sim. Estou aqui. Boa noite, professor. Tudo bom? Oi. Boa noite, pessoal. Boa noite. Olha o Júlio. Júlio, recrutador de brasileiro do Paraguai aí. Ó, os dinossauros estão aí, ó. O Júlio tá com o pé na cova, aí, ó. O Júlio.
Faz isso não, pô. O cara tá recrutando brasileiro lá pro Paraguai. O Regis tá igual do Simpsons lá, com a cabeça dentro do tubo lá, deformou lá, né? Só falando com a gente. Júlio tá recrutando gente para trabalhar lá no Paraguai. Não, vai morar. Morar lá? Estão precisando de gente para morar lá, trabalho? É. O Paraguai tá incentivando agora? Ela tá recrutando lá. Tá faltando gente lá? Cuidado, hein? Tá trabalhando nos campos de fumo que tem lá. 270 mil brasileiros já vieram para cá. Dá uma olhada no vídeo que eu enviei lá no grupo. Qual grupo? Quem falou? Qual grupo? No grupo do clientes VIP da SSI. Ah, esse eu não tô mais no grupo VIP. No nosso grupo, rapaz. Deixa eu aproveitar que está cheio de gente boa aí, que sabe tudo. Para mim pegar a data de hoje do sistema, qual o nome que a gente está usando? Estou tentando atuar o date aqui, mas não está dando certo. Como é que não tá dando certo, rapaz? Eu não estou no SQL aqui, não está dando certo. Ah, você tá fazendo no SQL? Get date. É? No SQL. Você tá avançadinho, cara. Oi? Você tá avançado, hein? Mas eu não ia falar outra coisa aqui. SQL é o quê? É o SQL Server? MS SQL? Isso. Get date. Qual? Get date. Abre e fecha parênteses. Tá. Ô, Galuca, semana passada todo mundo te falou aí isso aí. Postei no chat. Na aula. Ah? Semana passada eu nem estava na aula. Não, no grupo que você queria filtrar pelo ano da data atual. Nem prestou atenção, Júlio. Não prestou atenção, cara. Ô, Júlio, Oi. você fez recentemente aquele aplicativo lá para o iOS e para o Android? Como é que você está nessa parada aí? Não, foi aquela vez que eu fiz. Ah, só naquela vez? Que daí eu tive um problema com... Até agora eu tô com um problema no login com token. Eu não fiz mais a instalação, né? Sim. Não, mas eu não estava querendo fazer PWA, não. Eu estava querendo ver se você tinha feito o APK mesmo. Eu fiz o APK. Então, e para o iOS? Pega o app.giver e empacota. Aí ele cria o ponto .ipa. Entendi. Beleza. Mas vai precisar do dispositivo, né? Eu instalei uma Mac virtual. Sei. Dá para fazer com virtual também. E dá para alugar na internet também uma Mac. Entendi. Eu vou ter que, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que acabar fazendo isso aí. O negócio é só tempo. A única coisinha que falta. Mas com a app.giver ficou fácil, né? É só empacotar. Eu só me lembro que vocês terem falado aquelas vezes, mas eu não cheguei a usar, não. Só empacotar. Beleza, vou tentar depois. Pessoal, eu estou com uma dúvida aqui, se alguém pode me ajudar, vou compartilhar minha tela, tá? Manda. Vou ajudar o Júlio, então. Estou pensando o quê? O meu é rápido. Olha aqui, ó. Isso aqui tem um campo mesmo, tá? Vou escrever aqui, quando eu dar enter, ele fica pequenininho aqui, ó. Ele não pega toda...
Bem, sabe o que é o problema? Nativo ou você fez alguma alteração? Nativo, 100%. É? Eu não sei, não vi isso ainda não, cara. Inclusive, Já apaguei, coloquei de novo e não dá certo. é interessante, vou até ver, porque eu tenho uma parada dessa aí no sistema lá, no sistema que eu estou trabalhando, e eu não prestei atenção se está fazendo isso aí não. Vou fazer o teste amanhã. E não tem erro de JavaScript. O Catiana não tem um desse aí que ela usa também? Acho que ela só, né? Tenho. Eu uso também, só que eu não reparei na 23. E na 23 eu tô sem. É só esse daí, Júlio, que acontece, os outros não? Deixa eu ver, me lembrar onde tem outro. Porque esse daí eu tenho, mas é tudo na 23, 21. Na 23 eu não tenho. Deixa eu ver se tem outro por aqui. Porra, quem tem esse trator aí? Boa noite, Catiana. Boa noite, Trator? Júlio. Mas Acho que foi tá eu, hein? dando boa noite aí? Oi? Não, em todos, cara. Esse aqui tá funcionando. Não funciona. Esse daí tá funcionando? Tá. E não tem algum stretch aí no campo? Alguma coisa desse tipo? Porque aquele que eu te passei é para dar essas. Para parar de dar essas duas quebras, sabe? Já coloquei também isso aí. E não deu certo. Eu tinha colocado no extra property, né? Então, é isso que eu ia falar. Não sei se porque isso é um controle customizado para o GBINC, né? Você teria que colocar no código do controle. Mas ele Teria que coloca ser um lá, jeitinho. ele coloca lá no SPX do controle. Ah, colocou? Ah, então se ele colocou, é que eu não sabia que se ele ia colocar, mas é no G-Editor que ele coloca? No G-Editor e lá no... Ele habilita um controle porque se você dá F4, ele não tem essa propriedade. Boa noite. Ah, perfeito. Então seria. É só para evitar que ele dê os dois. Seleciona o G-Editor aí, ó. Isso aí. Deixa eu dar uma olhadinha aí. Vou olhar aquele que está dando certo para ver a diferença. Esse vertical align aí, ó. Como que tá no outro? Que aí tá manual. Isso aí, eu vou dar uma olhada. Mas estranho isso acontecer. Porque eu nunca nem mexi em propriedade nenhuma, só. Pois é. Mas você viu naquela tela, não funciona e no outro não. Aqui. Nesse aqui não está funcionando. Ele só tem o parágrafo falso. Ai, será que é o parágrafo então? Mas esse aqui está funcionando. Esse aqui tem true. Ah, então deve ser o parágrafo, Júlio. Não, mas aqui está true o parágrafo também. Então. E está manual também. Nossa, que doido. É a mesma. Você usa. Qual é o nome daquilo? Ah, style. Não, não tem style, né? Nenhum dos dois tem, né? Não, A não tem. propriedade style não tá preenchida. Deixa eu ver se eu não coloquei style aqui. Não, também não. Ah, E aí não dá para usar desse jeito. Ô, Júlio, cheguei agora. O que é que tá pegando aí no
Olha aqui, ó. No edito. Tá vendo aqui? Ele tem as linhas aqui, tá? Ok. Agora eu vou lá no novo que eu fiz. Ou aqui mesmo tem outro. Não, isso aqui tá certo. Era no... Aqui. Olha aqui, ó. Fica pequenininho aqui, ó. Pequenininho o quê? O campo. A área de digitação, tá vendo que ele criou uma barra de rolagem ali? Aham. É como se a área de digitação tivesse diminuído. Ele tem multiline habilitado, alguma coisa, ô Júlio? Mas onde que habilita? Ele não tem a multiline. Ou pelo menos eu não achei, porque já procurei. Ele não tem multiline. Vai na inspeção lá no browser, Júlio, e compara um com o outro, ô criatura. Ó, criei um projeto novo aqui de exemplo para testar e está funcionando normal, tá? Pois é. Ô, Júlio, vê se o seu campo não é... Se está mesmo lá no banco de dados. Ah, é mesmo. Matou a charada, cara. Aí, ó, tá perto. Resolvido. Vamos testar antes de cantar a vitória. Não, mas se for mesmo é que dá o problema, como é que é? Não, se não for mesmo. Não, eu criei aqui como texto e funcionou. Foi, agora? Vou fazer um segundo como memo agora para poder forçar o simular diferente. Ah, ele tá aqui. Eu só uso o memo no Geditor. Eu também. A ideia de você usar o Gedit é porque você vai ter um negócio lá muito grande para fazer. Então a ideia é sempre usar mesmo. Se você vai usar um context com tamanho definido, você põe um text box com multiline. Eu vou usar... É grande, tem negrita, tem todas essas coisas, aí eu vou fazer a macro substituição das variáveis lá para poder imprimir. É que nem um contrato. Mas tudo bem, vou testar aqui. Vai lá, maluco. Galuco. Ainda não, pô. Ai. Não tô cheirando nada, nem fumando, maluco. Agora forçou a barra. O Catiano, você tá aí? Oi, eu tô só imputando dado naquele banco do teste que o Eric passou aqui, para ele criar uma barra de rolagem. Esse aí que o Eric criou é o que é? É o ajuste do grid, né? Aquele CSS com altura fixa. O Dirceu chegou, hein? Vamos mudar de assunto aqui. E você colocou ele dinâmico, ou Eric? Não, fixo mesmo. Bem, é o mais simples de todos. Que a Catiane não estava conseguindo. O dela, ela colocou lá e não funcionou. Você que é o cara bom do CSS aí, tá bom que você ajudar ela, hein? Só se o Júlio deixar, né?
Ei, Júlio, tá vendo? Não, eu já ameacei o Galuco que andava ali, andava sobrevoando aí. Meu Deus. Putz, o Júlio comprou uma passagem aqui para São Paulo, até para vir aqui falar comigo. Ele tá louco, porque pode ver que tem umas 3 aulas que eu não apareço aí. Ele tá doido, mano. É que o Júlio é maior que eu, não sei, né? Será que é por isso que ele está recrutando brasileiro para ir lá para o Paraguai? Deve ser, eu não me candidatei não, viu? O Júlio é velho, Glauco. É doido. Eu tenho 1,92 m e você é Galuco. 1,90 m. Não, eu sou um anãozinho perto do você, então. Bom, o Júlio já tem bico de papagaio, hérnia de disco, escoliose. Ixi, não dá nada não, Glauco. É. Não aguenta, então. É 1,92 m. Ô, Eric, esse projeto ali é para ajustar o grid do tamanho da tela? Só que não, digamos assim, não é o ideal ainda. Esse daí ele tem aquela questão da você faz o desconto ali de uma altura fixa, né? E é o que a gente estava conversando mais cedo aí, antes de vocês chegarem. Quando você tem uma linha em que você reajusta colunas e essa linha aumenta de altura, aí você vai ter dificuldade, né? Que não vai ajustar o grid de acordo com a altura da linha, porque você botou um desconto fixo. Para esse caso, tem aquele outro modelo que eu passei aí um tempo atrás aí, que é no JavaScript, que aí ele pega a altura das linhas. Inclusive, ele tem um array, o parâmetro é um array de linhas, né? Você pode passar 1, 2, 3, enfim, quantas linhas você quiser descontar. Pessoal, não deu certo, não. Sem querer ser folgada, mas já sendo. O Eric, tem como ativar a paginação? Porque ele não tá paginando, não. Ele fica, tipo, coloquei 50 registros lá, ele mostra só até o 10 e não cria a paginação. Ah, tá. Peraí, deixa eu voltar nesse projeto aí. Ouviram que não deu certo com o campo mesmo. Ih, eu coloquei para fazer e sair. Peraí. Ô, Júlio, deleta esse controle da tela e coloca novamente agora, selecionando o mesmo. Pode ser que... Já fiz. Do mesmo jeito ele fica pequeno. Mas o Catiane, ele tá como alô, paginação true. Alô, page true. Você quer que faça o quê? Que mostre o... É porque, ó, deixa eu só compartilhar rapidinho aqui. Show page size não estava mostrando. Ó, tipo, ele tem... Coloquei vários registros aqui, ó. Em 45, mas ele tá mostrando só 10. Ó, aí não cria a barra de rolagem, mesmo eu colocando lá, ó, as propriedades do Allo Scroll e do... Não criou nem a barra de rolagem e nem paginou. A paginação é porque ele não está mostrando a parte de baixo. Aí tem que colocar, tem que ativar aqui o Show Pager Size. Colocar ele como tudo, que aí vai dar certo. No Show Footer, True também. Tudo bom, tudo agora. Aí, deixa eu gerar de novo. Aí você me passa só o Visual Studio, o gerado? Passo sim. Valeu. Rapaz, que doideira. Eu criei um negócio, o Belecoteco aqui não quer ir. Só que eu vou fazer fazer melhor. Vou criar um
Agora que eu vi, só tem feira aqui hoje, hein? Ué, eu não entendi. Isso aí vai esticar o grid independente do tamanho da tela? É. Então, eu tenho um grid dentro de uma coluna. Se eu mostrar uma tela pequenininha, ele vai mostrar bonitinho. Se eu colocar uma tela maior, ele vai esticar e mostrar mais registros, isso? É isso. Perfeito. Ô, Eric, aproveitando você aqui, eu estava criando um data list outro dia e eu coloquei um botão lá dentro, então no evento de clique da linha, ele não estava navegando certo, não. Você sabe se está com algum problema no data list? Pô, cara, eu não tenho usado o Datalist, não, para ser sincero. Aí teria que fazer um testezinho aqui para a gente ver o que acontece. Está funcionando bem o data list. Data list. Não, Nessa não é versão. data list, não, desculpa, é repeater. Júlio, uma dúvida. Nessa versão aí, quando você ativa o evento Data Roll, ele aparece as variáveis para você poder navegar? Não aparece. Parece não. Tá. Mas isso é normal, é porque não tem que aparecer mesmo. Tem que aparecer sim. Deveria aparecer. Mas como que eu faço? Eu escrevo o código em C# daquela variável, eu passo por parâmetro. Aí ele funciona. Sim. É igualzinho a configuração dos dois. Um funciona no outro não. Pergunta pro Dirceu, ele tá aí na reunião. Mas ele não responde. Ele está na frente do PC. Sim, mas eu não sei responder essa pergunta, não. É estranho, porque alguns funcionam, outros não.
Eu também estou estranhando também. Aí agora, como é que faz um projeto à parte de um negócio que você não sabe como faz, como ocorre, né? O Eric já fez e ali funciona. Não, sim, que é difícil passar alguma coisa para correção que vão exigir um projeto à parte que você não consegue reproduzir o erro. O erro está ali, você está vendo, mas você não consegue reproduzir. Pois é. Você viu a diferença na tela aí, ô Glauco? Oi? Você viu a diferença na tela aí do seu gráfico, aproveitando a fórmula inteira? Vi, não, já vi sim. Eu estou mexendo aqui no SQL que eu preciso colocar no gráfico. Preciso formatar a data aqui, não sei, procurando o comando certo aqui. Ô Júlio, você nem viu a parte do gráfico, né? Não tive tempo ainda, cara. Terminou o calendário lá? Terminei. Não sei o que eu vou fazer com esse negócio aqui. Interessante. Coloquei aquela criação padrão de tela, né, para aquela questão do grid. E aí ele vem o grid com uma altura de 300. Porém, como ele está com 10 registros, o padrão da página dele, né, ele está aumentando a altura do grid para poder caber os 10 registros. E isso, de certa forma, não é o que foi configurado. O que foi configurado era para ele ter o scroll dentro do próprio grid. E ele não está fazendo isso. Consequentemente, quando você altera para 20 registros, ele... Mostra aí, Eric. Vou mostrar. Peraí, eu estava mudando de monitor. Eu criei alguns registros aqui, tá? Só para a gente poder facilitar. E eu queria testar antes de passar o código aí para a Catiane. Então, tem alguma coisa errada que não está certa mesmo. Você vê que ele não está metendo o scroll aqui, tá? E ele está fazendo o ajuste aqui automático. Ele veio aqui, por padrão, aquele de 10, né? Aí você vê que aqui, ó, ele já jogou lá para baixo, correto? Isso aqui eu tirei aquele código. Eu criei um grid do zero para poder ver se de repente não era aquela criação automática, né? Não é a criação automática. O grid do zero também está acontecendo a mesma coisa. Ele está ajustando essa altura sem respeitar o scroll. Tem alguma coisa que precisa colocar aqui. Agora, o que é estranho? Que eu tenho isso daqui funcionando nos outros projetos, né? No outro projeto, pelo menos, né? E com a altura fixa, direitinho, do jeitinho que eu passei.
Isso aqui, para mim, agora eu vou ter que ver o que tem naquele que não tem nesse. É alguma propriedade que precisa ser definida. Ele sumiu com o scroll também, né? Não tá o scroll aqui do lado. E no projeto tá direitinho. Esse é o problema que acontece no meu, quando eu coloco aquele código, ele não respeita aquele código, ele simplesmente meio que morre com a barra de rolagem. Você vê que a altura que ele está definida aqui, ó, é 300, né? Uhum. E, teoricamente, não está desmarcado aqui para poder pegar do template, nem nada. Ele está definido aqui uma altura de 300. Aqui o stretch horizontal está com true, ó. Aqui a besteira que eu fiz, ó. Stretch horizontal aqui. Ouch! Ó, outra besteira que eu fiz, é o vertical. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. É aquele auto-expanded to content, ele tem que estar true ou false? Ou não interfere? Não deveria interferir? Ali, ó. Acho que tá um pouco... Ai, perdi. É isso aí. Verdade, pode ser. Faz sentido. Aí, menina. Era isso. Certo, mas ele deu certo, mesmo com paginação. Não, calma lá. Uma coisa de cada vez. Calma lá. Vamos por partes, como diria o Jack. Agora começou a melhorar a situação. Quase lá. Ora, Funcionou, né? ela chegou onde eu queria, tá vendo? Uhum. Beleza. Vou compactar e mandar para você. Vou mandar o projeto também de novo. Certo. O Eric, essas configurações já funcionam na 21 também? Pô, Miguel, eu não sei te dizer, cara. Há muito tempo que eu não uso a 21. Desde 23. Esse aqui é a 23. Ô, Cassiane, você vai configurar isso na 21? Isso, eu vou pegar aqui, primeiro eu vou testar ele pelo Visual Studio, ver se tá ok, aí eu vou tentar configurar na 21. Vou comparar o código para ver o que tem de diferente. Entendi. Ô, Eric, por que está tão grande esse download? Não é só o projeto, tem mais coisa? Não, são dois arquivos que eu mandei. O primeiro é o projeto e o segundo é o código gerado do Visual Studio. Que é para a Catiane comparar o código. Ah, entendi.
Pessoal, eu apaguei o editor da outra tela e coloquei de volta, ele funciona normal. Só numa tela que não está funcionando. Só que essa tela eu gerei com o gerador aquele de telas que tem o G20. É a única diferença. Você tirou e colocou na mesma tela ou em outra? Em outra tela eu tirei e coloquei de volta e funciona. Tem algumas coisas que, pelo menos, por exemplo, na 21 tá com problema. A ordem que ele coloca as referências lá de CSS. Não sei se pode interferir, mas no meu, na 21, isso interfere. Quando tá trabalhando com tela responsiva, eu tive que mudar a ordem lá, que é colocado. No caso, no meu caso era o Toast. Será que não é alguma referência que você adiciona que interfere nisso? Mas eu não adicionei absolutamente nada. Então, você não, mas pode ser que o gerente adiciona. Na 21 ele adiciona errado, entendeu? Eu vou refazer toda a tela. Oi? Eu vou refazer toda a tela para ver se ele funciona. Nossa. Faz tempo que não uso a 23. Fui acessar agora, deu usuário sem vaga, sendo que está gravada a senha. Alguém já teve esse problema? Será que foi bloqueado? Como é que é? Faz tempo que não uso a 23. Eu fui acessar agora para fazer um teste aqui. Está dando como usuário sem inválido. Mas a minha senha está salva dentro do GVIS. Mas você tem quantas versões? Tem na mesma máquina 21 e a 23. A 9 e a 10. Ah, depois vocês reclamam por isso, porque vocês pagam mais, né, tá vendo? Eu só uso uma versão. Se tem liberado duas versões, é para usar uma só. Oi, Igor, mas é impossível usar uma só. Eu não consigo usar uma só. Tem um projeto gigantesco. Como que você usa uma só? Não Não, sei. mas não é de acordo com o que eu estabeleci, é de acordo com o que o Dirceu passou de regra para a gente. Ou vocês têm que escolher uma versão, ou 21 ou 23. Mas não é o Dirceu que faz isso, decide pela SSI, o GVI, sei lá qual é o nome da empresa. Não, mas é o que ele passou para a gente. Eu negociei com o Silvana, ele liberou para mim, senão eu não ia nem renovar. Renovou o contrato comigo e manteve a 21 e a 23. Porque eu tenho trocentos projetos na 21, na 9, na 10, eu não tenho como trabalhar com a 23 assim, um estalo de dedo, agora tudo 23. E ainda a 23 está com um monte de problema. Não é possível isso. É loucura dos caras.
Então aí você tem que perguntar para ele por que está bloqueado. Ô, Júlio, você consegue trabalhar só com a 23 e não a 21? Oi? Você trabalha com a 21 também e a 23? Eu trabalho com as duas porque eu tenho 2 projetos que não migrei ainda. É o mesmo caso, tem um monte de projetos. Só que ela vence a cada 10 dias, cai, né? A cada 3 dias? 10. Alguém pode traduzir para ela? Ai, meu Deus. Essa É a execução da conversão. é ao vivo, hein? 10 dias. Dias? Ô, Júlio, eu fiz Oi. o teste aqui e os dois estão funcionando, tanto com o texto quanto com o memo, tá? Pois é, eu tenho, no mesmo projeto, tenho outra tela onde ele funciona. E eu fiz gerando automático. Eu vi você comentando aí que foi aquela geração automática, né? Eu gerei automático todas as duas, tá? Pois é. Então aqui, ó, esse cara aqui tá como texto. Coloquei aqui, coloquei aqui, beleza. Esse outro, ó, é como memo, tá? Uhum. Dois estão funcionando. Pois é. É alguma coisa errada que não tá certa aí nessa sua tela. Você diz que é alguma coisa errada que não está certa? É, isso aí. Acho que não, hein? Quer que eu mande esse negócio aqui, esse projeto? Oi? Quer que eu mande esse projeto? Eu estou refazendo a tela agora. Certo. Bom, de qualquer maneira, se alguém quiser, tá aí o projeto, tá? Tá bom, obrigado, Eric. O mouse do bloco é foda, mas esse teclado do Pollux aí. É o teclado do Pollux e o mouse do Galuco. Ô, Igor, esse teclado tá igual ao dos Flintstones. Não, é que o Pollux ele entra na reunião e fica no banheiro. Toda vez. Eu refiz a tela e não funcionou também. Não é, acho que dá eco, não sei o que acontece com o som.
Olha lá, você está falando, parece que você está no banheiro, Paulo. Ô, Miguel, você está usando caixa externa e microfone? Nada, nada. Talvez porque a sala é grande aqui, não sei se pode ser isso. Uma sala assim não é tão grande, mas não tem como. Será que é isso? Eric, você pode tirar só uma dúvida para mim? Na propriedade do seu form lá, o stretch, ele tá como? Ele tá o to content, o to parent ou tá o none? Peraí que eu vou ver. Certo. Eu não alterei, não, tá? O padrão que já estava mesmo, mas deixa eu ver qual é. Certo. Eu tô achando que no meu não tá funcionando porque a tela que abre não tá responsiva. To content. Tá. Bom, pessoal, vou parando por aqui. Uma boa semana aí a todos. Até mais. Até. Até. Valeu, ô Eric. Até mais, valeu. Boa semana, Eric.
Pessoal, vocês estão tudo aí vivo? Ninguém passou mal? É. Silêncio. Ainda não. O meu eu tô testando aqui ainda. Estão rezando aí. Pra ver se deu certo. Rezando para ver se dá certo? Não, tô testando pra ver se deu certo. Deixa eu ver aqui, que é aquelas duas questões que o Eric passou, que é aquele espaço lá que ele tinha passado como configurar, e esse do grid. Vamos ver se vai dar certo. Eu não consegui resolver aquele espaçamento do Enter lá dentro do editor. Então, é que você tem que. O Júlio tinha dito que ele coloca. Eu coloco dentro do componente. Lá no G-Editor, no que o GVince gera. Não dentro do G-Editor. Você coloca no código manual C Sharp, alguma coisa? Não, dentro do. É que eu substituo o arquivo depois. Lá no Ah, G-Editor, ele tem o código do. Porque ele é um controle customizado. sim. Eu acho que se você colocar no Extra Properties, não funciona. Foi lá que eu coloquei. Tem que ser direto no G-Editor, eu acho. Fala, Galuco. Cláudio anda sumido, né? Oi, Júlia? Cláudio, Glauco. Cláudio anda sumido. Ah, é verdade.